Vamos em 29 de outubro. Entrando no penúltimo mês do ano. E o Rio de Janeiro patrocina um dos espetáculos mais tenebrosos que uma sociedade pode apresentar. A operação de ontem no Rio de Janeiro matou 64 pessoas. Dentre estas pessoas, 4 policiais. E as outras 60, que ainda não se tem o número certo, se ficaremos pelos 60, ainda vamos ficar sabendo quem são, né? Se são bandidos, se não são bandidos. Houve civis baleados, feridos, muitos policiais feridos, mas dentre os mortos, 64. O que anunciam todos os jornais do mundo. Vejam que às vezes operações em Gaza não registram essas mortes todas, né? Na Ucrânia, os caras jogam aqueles mísseis, aqueles drones, aqueles troços. E esse número de mortos não aparece. Pois no Rio de Janeiro, a polícia do governador do PL, Cláudio Castro, fez isso. Ontem, quando cheguei em casa, comecei a ouvir, porque durante o dia não acompanhei, estava com outras atividades. São impressionantes as coisas que se vê. As falas do governador é um negócio extraordinário, né? Notem que Cláudio Castro é o cara que patrocinou as 3 maiores mortandades em ações de segurança pública da história do Rio de Janeiro. E a vida na política brasileira tem sido assim, né? Sempre a culpa é do outro. Ele, evidentemente, culpa o governo federal. Depois pede desculpas. Depois reconhece que não pediu ajuda para ninguém. A coisa é de uma estupidez tão gigantesca que, na medida em que também foi prendendo pessoas, aí se deu conta que tinha que organizar onde prender essas pessoas. E aí, no meio da tarde, foi pedindo para transferir presos para o sistema federal. Comecemos o seguinte: uma operação que mata 64 pessoas, por definição, ela é fracassada. Nós não estamos em guerra. Ou estamos e não sabemos. Só que aí, gente, nós precisamos começar a pegar determinadas coerências factuais. Vocês lembram das operações que o Tarcísio de Freitas patrocinou em Santos? Em São Paulo? Também. Mais de 50 mortos. Isso é um padrão, gente. Tá certo que o governo federal tem algum tipo de responsabilidade nisso? Eu acredito que sim. Em que medida? Que o nosso patrulhamento de fronteiras, os portos, ou seja, os lugares onde normalmente as armas entram, isso é responsabilidade do governo federal. Os números do governo federal, da Polícia Federal especialmente, têm sido bons, mas não são suficientes. Agora, querer atribuir ao governo federal a responsabilidade por uma operação completamente desastrada é uma agressão à inteligência mínima. E o pior é que tem idiota por aí que sai repetindo isso porque consegue fazer política em cima de cadáveres. E as coerências precisam ser buscadas, pelo menos para aqueles que têm honestidade intelectual. Eu sempre digo isso, não interessa se gosta ou não gosta, politicamente desse ou daquele, mas tu não pode negar o fato
foi apresentada na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional que cria um sistema nacional de segurança para combater as grandes facções criminosas. No Rio de Janeiro, o argumento era combate ao Comando Vermelho. Quem se manifestou contra esta proposta? De cara. Não entraram nem naquela história, vamos melhorar, vamos preservar a autonomia dos estados, aqui e ali, que eu acho que isso, aquilo... Não, nada, de cara. Não. Quem foi contra? Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Ronaldo Caiado, de Goiás. Ratinho Júnior, do Paraná. Zema, de Minas Gerais. Ou seja, a extrema-direita que vivem disso. Eu sou obrigado a reconhecer o seguinte. No Rio de Janeiro, o Estado que elegeu aquele cara, o Witzel, que dizia que ia mandar atirar só na cabecinha da bandidagem, e que foi caçado. Assim como Sérgio Cabral foi caçado, assim como os outros caçados, preso. No Rio de Janeiro, a popularidade do Cláudio Castro vai aumentar. Isso é medido, isso já foi medido. Por quê? Porque eles têm uma visão de organização social que gerou aquela organização social que eles vivem lá. Hoje, as milícias que até 2020, por ali, antes da pandemia, dominavam o Rio de Janeiro, inclusive com o clã Bolsonaro, vamos ser claros, chefe de milícia trabalhando, sendo homenageado na Assembleia Legislativa pelo Flávio Bolsonaro, a mãe do cara sendo funcionária do Flávio Bolsonaro, isso é fato. As milícias perderam espaço para o Comando Vermelho. E a pergunta é assim, este tipo de política que mata civis, que é a maior mortandade de inocentes que se tem notícia, isso está dando certo, isso deu certo. E o dia seguinte, como é que vai ser? Fizeram o que fizeram, a cidade do Rio de Janeiro entrou em polvorosa, ficou interditada. Como é que vai ser hoje? É uma operação desenvolvida com 2.500 policiais. Beleza. E hoje, como é que esses 2.500 policiais vão se comportar para resolver o dia seguinte? Ora, isso que aconteceu no Rio de Janeiro ontem fez com que a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarasse estar perplexa com o que aconteceu no Rio de Janeiro. A principal cidade turística brasileira, referência do Brasil, imagem do Brasil no mundo. E um governador, esse cara, vem, faz o que faz, diz o que diz, se apresenta como um histriônico, basta ver as entrevistas do cara. E o que vai acontecer? Provavelmente vai ser eleito senador pelo Rio de Janeiro. Provavelmente será eleito senador pelo Rio de Janeiro. Porque cometendo o que ele cometeu e botando as culpas no Supremo Tribunal Federal, como é o hábito da extrema-direita, ele se reelegeu governador do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro escolheu esse cara. Portanto, se a moda pega, volta o quê? Aquela política de armamentismo desenfreado que os bolsonaros criaram no Brasil. Porque se é verdade que o governo federal tem alguma responsabilidade na guarda de fronteiras, ele tem, menos verdade não é que as facções criminosas se armaram a partir da liberação que o governo federal fez ao acesso de armas de guerra. Vendo as imagens do Rio de Janeiro, parece um campo de guerra. É metralhadora, é drone jogando bomba em cima de policiais. Mas, tá aí. Congresso Nacional, projeto de lei antifacção, a questão da emenda constitucional para criar um Sistema Nacional de Segurança Pública. E nós, no meio desse rolo todo.